Bons dias. É bom estarmos juntos para louvarmos e para cultuarmos o nome do Senhor. Bom dia, Heitor. E eu ia convidar a que juntos pudéssemos ficar de pé e nós vamos iniciar este tempo de louvor e de adoração ao nosso Senhor Deus com um texto que se encontra no livro do profeta Jeremias, no capítulo 4, versículo 14. Jeremias, capítulo 4, versículo 14. E convidava os irmãos que pudessem abrir para nós, abrir também a leitura, a Bíblia, para que pudéssemos juntos acompanhar a leitura. Jeremias 4, 14. E este texto, que eu vou ler numa versão um pouco mais corrente na Bíblia para todos, diz o seguinte: Ó Jerusalém, limpa a maldade do teu coração para poder ser salva. Até quando abrigarás dentro de ti os teus maldosos pensamentos? Sabem, de vez em quando os pensamentos maus fazem com que a nossa consagração ao Senhor seja imperfeita. E Deus quer de nós uma consagração total, uma consagração perfeita, uma consagração o mais pura possível. E com esta ideia em mente, nós vamos então dar início ao nosso ato de louvor, ao nosso tempo de culto, e vamos cantar um cântico que diz: não há outro Deus como Jeová, não há outro Deus além do Senhor. Não há no céu, nem na terra, nem no mar, não há Deus como o Senhor. Então, com o espírito de gratidão, com o espírito de louvor, com esta ideia de que tudo aquilo que nos impede uma comunhão perfeita com o nosso Senhor Deus, vamos tentar moldar, trabalhar durante esta manhã. Vamos exaltar o nome do nosso bom Deus. Deus Supremo és, soberano em glória, és incomparável, maravilhoso em tua formosura, és incomparável. Jeová, não há outro Deus além do Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar, Deus como o Senhor, não há no céu, não há na terra, não há. Supremo és, soberano em glória, soberano em glória, és incomparável, maravilhoso em tua formosura, és incomparável. Tua majestade,
facto, Senhor Deus, não há outro Deus vivo e verdadeiro para além de Ti, Senhor Deus. Nós Te louvamos e nós Te exaltamos porque Tu és o único Deus vivo, o único Deus soberano, o único Deus que reina desde sempre e para sempre, Senhor Deus. O único Deus tão amoroso, Pai, ao ponto de dar o Seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, para que nós pudéssemos ser salvos. Obrigado, Pai, porque nós estávamos perdidos, não havia nenhum propósito e contigo, Pai, tudo faz sentido. Nós Te agradecemos pela Tua misericórdia, Pai, pela Tua graça. Obrigado porque Tu sempre estás presente. Obrigado, Pai, porque Tu és sempre tão paciente e tão bondoso para connosco, Senhor Deus. E nesta manhã, Senhor Deus, nós Te queremos louvar, nós queremos exaltar e nós queremos render graças a Ti, Pai, o único Deus que merece todo o nosso louvor, toda a nossa honra, toda a glória, Senhor Deus. Fica com este culto que é para Ti, Senhor Deus. Fica também com o Teu servo que vai expor a Tua palavra. Que realmente seja a Tua palavra a ser pregada, Senhor Deus. E que Tu possas também estar a moldar e a trabalhar os nossos corações para que juntos e individualmente, Pai, nós possamos prosseguir o alvo, Pai, que és Tu. Fica connosco, em nome de Jesus. Amém. Convidava os irmãos a que pudéssemos abrir agora as Bíblias no livro do profeta Isaías, lá no capítulo 1, Isaías, capítulo 1. Isaías, capítulo 1, e vamos estar a fazer a leitura dos versículos 16 até ao versículo 18. Isaías 1, do 16 até ao versículo 18, e diz assim: Lavai-vos e purificai-vos. Tirai de diante dos meus olhos as vossas obras más, parai de praticar o mal. Aprendei a praticar o bem, buscai a justiça, acabai com a opressão, fazei justiça ao órfão, defendei a causa da viúva. Vinde e raciocinemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. E o versículo 6 aqui deste primeiro capítulo do livro de Isaías desafia-nos a lavar, a purificar, tirar diante de nós tudo aquilo que é mau, tudo aquilo que impede um louvor consagrado, um louvor sincero, um serviço fiel, um serviço que honra e que glorifica ao nosso Senhor Deus. E o próximo cântico que nós vamos estar a cantar diz exatamente isso: limpa o meu ser, eu quero ser como ouro, preciosa prata, purifica-me. Fogo de Deus é o meu desejar, eu quero ser santo, separado somente para Deus. Que tudo aquilo que nós fizermos seja com o propósito de olhar para o alto. Limpa o meu ser, quero ser como ouro, preciosa prata, purifica-me, que eu seja como ouro. Escolho ser santo, separado para ti, meu mestre, para te obedecer. Purifica-me, santo eu quero ser. Por dentro limpo, purifica-me, limpa
separado para ti, Deus, eu escolho ser santo, separado para ti, meu mestre, para te obedecer. Para te obedecer, limpa o meu ser. E que realmente o Senhor Deus possa continuar a trabalhar em nós, limpando o nosso ser, para que nós possamos ser cada vez mais santos, mais conforme a vontade do nosso Senhor Deus. E o próximo hino que nós vamos cantar é um hino que nos desafia a consagrar ao Senhor Deus tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós vivemos individualmente, enquanto comunidade, que nós possamos viver uma vida consagrada a Cristo, que nada impeça esta consagração das nossas vidas ao Senhor Deus. E durante este tempo nós vamos também estar a fazer a recolha dos dízimos e das ofertas, vamos estar a consagrar ao Senhor Deus parte do sustento que Ele nos dá todos os dias, todos os meses, para que realmente a obra do Senhor também não possa cessar. Então, eu convidava o irmão Rogério e o irmão Lourenço que nos pudessem estar a auxiliar durante este tempo e quando cantamos este hino, consagração. Seja consagrada minha vida ao meu Senhor, meus momentos e meus dias sejam só em teu louvor, minha voz para sempre torna para o teu louvor cantar. Toma os lábios meus fazendo a mensagem proclamar. Este hino desafia-nos à consagração. E isto é tremendo porque desafia-nos a submetermos debaixo da mão do Senhor Deus, desafia-nos a que a nossa vontade deixa de ser importante e sim a vontade do Senhor Deus nas nossas vidas. Então vamos continuar a tentar para a letra e quando cantamos as próximas estrofes. A vontade minha toma, sujeitando a ti, Senhor, do meu coração fazendo o teu trono, ó Salvador. Meu amor e meu desejo sejam só teu nome honrar. Faze que meu corpo inteiro eu te possa consagrar. Vamos ter uma oração de consagração ao nosso Senhor Deus e convidava o irmão Lourenço que pudesse dirigir-nos. Convidava os irmãos que tivessem a bondade de sentar-se.
Bom dia. E um dos relatos mais fortes que temos sobre a igreja primitiva está em Atos capítulo 5. Vamos abrir as nossas Bíblias, Atos capítulo 5, no versículo 1. Aqui nós encontramos os nomes de um casal, Ananias e Safira. O casal que testemunhou como os membros daquela igreja revelaram uma tremenda generosidade em relação aos irmãos que tinham menos posses, e alguns, vendendo as suas propriedades, dedicavam e entregavam esse dinheiro para que os apóstolos pudessem gerir. E este casal, Ananias e Safira, levado pelo desejo do protagonismo, pela ambição de parecer mais do que aquilo que na realidade, este casal apresentou-se sujo, apresentou-se impuro diante da igreja, o que até nem parecia mal enganar, mas eles tentaram enganar Deus. Ora, isso é algo que não se consegue. E neste relato de uma igreja limpa, vamos encontrar 3 características que podemos não só identificar em Jerusalém, como também para nós. Então leiamos os primeiros 4 versículos, Atos, capítulo 5, versículos de 1 a 4, e percebamos que uma igreja limpa não mente. Atos, capítulo 5, versículo 1. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. E levando a outra parte, depositou aos pés dos apóstolos. Disse-lhe então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço do terreno? Enquanto o possuías, não era teu? E vendido, não estava o preço em teu poder? Como, pois, formaste este desígnio no teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. O casal, aparentemente muito querido, Ananias e Safira, vende uma propriedade. E, seguindo o que estava a acontecer, lemos no capítulo 4, já vamos ler, o que estava a acontecer na igreja, também eles tomaram parte desta onda de generosidade, de misericórdia, de benevolência, e apresenta aquela oferta como se tivesse sido a totalidade. Mas reteve uma parte, ficou com uma parte para si. E disse à igreja que aquela tinha sido a receita total. Então aprendemos que uma igreja limpa não mente nem omite. A omissão também é mentira. E começou aqui o erro deste casal. Eu pedi a alguém que pudesse ler no capítulo anterior, creio que uns não terão de virar a página, Atos 4, 36 e 37. Alguém pode ler, por favor? Foi assim que José vendeu o terreno dele e entregou o dinheiro aos apóstolos. José levita e havia nascido na ilha de Chipre. Os apóstolos o chamavam de Barnabé, que quer dizer Deus da. Obrigado. Vejamos como este homem José é chamado de Barnabé. Ou seja, ele tem uma oferta tão generosa, que quase que comove o resto da igreja. E os apóstolos chamam-no de Filho da Consolação. Ananias e Safira também quiseram receber dos apóstolos um título tão simpático, tão bonito. José, que também é chamado Barnabé, o Filho da Consolação. E ninguém na igreja suspeitou ou sequer foi verificar se as ofertas dadas correspondiam à totalidade do negócio da venda. Ou se os ofertantes tinham guardado uma parte para si, apresentando 70%, 60%, 80% da venda. Mas, com a oferta de Ananias e Safira, algo estava errado. E Pedro aborda-o para confrontar do erro. Eu gostava que pudéssemos atentar para o versículo 2. O versículo 2 diz-nos que não foi este homem sozinho que criou um conflito. Não foi este homem sozinho que criou uma barreira. Versículo 2. E reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. Ou seja, eles mentiram. Eles acordaram em mentir. Nós estamos aqui a falar de um casal em que ele é crente e ela nunca se converteu. Não estamos aqui a falar de um casal
em que ela conheceu o Evangelho, apresentou o Evangelho ao marido, mas ele rejeitou. Não estamos a falar aqui de uma situação em que um deles tem de dizer ao outro, bem, eu dei uma parte. Não, os dois sabem quanto venderam, quanto receberam da venda do terreno e também sabem o quanto ofertaram, versículo 2, e sabendo também sua mulher. Ou seja, esta é uma mentira deliberada, é um plano estratégico, é um plano familiar. E agora versículo 3, o que é que o apóstolo Pedro diz? Confronta com o erro. Pedro não está ali a dizer, bem, Ananias, acho que provavelmente não estiveste a agir muito bem. Não, leiamos o versículo 3. O apóstolo Pedro pergunta, porque encheu Satanás o teu coração? Porque encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço do terreno. É forte a primeira frase do versículo 3. É muito forte, porque a igreja limpa, uma igreja que não mente, uma igreja que não se deixa manipular, não se deixa encher pelo inimigo. E esta primeira aplicação para nós que conseguimos tirar deste relato é que nós não conseguimos mentir a Deus. Podemos até dizer, esta é uma frase básica, óbvia, toda a gente sabe, ninguém pode mentir a Deus. Não há nada de novo, mas a verdade é que, como alguém disse, tu podes enganar muita gente durante muito tempo. Nunca poderás enganar toda a gente durante todo o tempo. E eu acrescento, muito menos a Deus. Nem um pouco, nem muito. Não podemos enganar Deus. E Pedro fala aqui com Ananias e diz-lhe, claramente por uma revelação do Espírito Santo, que ele não mentiu aos homens, não mentiu a nós, igreja, mas mentiu ao próprio Deus. E quando nós lemos o versículo 4, ele diz, não mentiste aos homens, mas a Deus. Irmãos, a mentira não pode fazer parte da nossa vida, do nosso cotidiano. Às vezes mentimos, aliás, às vezes omitimos. Mas aqui o texto bíblico ensina-nos que uma igreja limpa não mente, não omite. Fala a verdade e diz a verdade, é verdadeira. Pedro confronta aqui Ananias com o pecado, com o erro, com a mentira. E a segunda aplicação que tiramos deste primeiro relato é que uma igreja limpa, uma igreja mais do que vencedora, não mente, não omite e não procura ter duas faces. Uma aparência de santidade, uma aparência de grandiosidade. Reparem como este casal, Ananias e Safira, apresenta à igreja uma oferta generosa. Nós estamos a tentar visualizar como terá sido aquele momento. Um, outro e mais outro irmão depositam, ofertam. E eis que chega um casal e que todos nós diríamos, mais uma oferta, mais um ato de generosidade. E depois Pedro tem esta conversa com eles. Conseguimos imaginar como terá sido difícil, até diferente de todos os outros cultos, diferente de todas as outras conversas. Eu gostava que pudéssemos continuar a ler agora o versículo 8, neste primeiro tópico. Diz assim, perguntou-lhe Pedro, diz-me, vendeste, portanto, aquele terreno? E ela respondeu, sim, portanto. Agora, Pedro está a falar com a esposa, Safira. E Pedro confronta com o valor do negócio. Pergunta-lhe se foi por aquele valor. E ela confirma que sim. Nós vendemos a propriedade, o terreno que tínhamos, vendemos por este valor. Será que também ela estava consciente da mentira? E aqui Pedro tem a certeza de que sim. Ela estava a falar a mentira. Irmãos, mentir é sempre mentir. Mentir é sempre mentir. Pode ser na escola ou omitir. Não sei, o professor não me disse. O professor não mandou fazer nada. Pode ser no emprego. Não tinha noção de que era mesmo isto que tinha de ser feito. Pode ser em casa. Pode ser nos nossos relacionamentos. Fora do emprego, fora da escola, fora da família. Mentir é sempre mentir. E a mentira não se deve achar entre nós. É uma das características que nós não devemos ter. É uma das limpezas que o Espírito Santo tem de fazer a nós, é retirar a mentira, aquela meia-verdade. Reparem como o versículo 8, Safira diz que foi assim, foi por este valor. Uma meia-verdade. É verdade, foi por este valor e mais algum, podíamos nós brincar. Bem, foi por 1000 e mais outros 1000 e mais outros 3000. Mas ela diz que foi por aquele valor. Não diz é que houve também mais. Nós não podemos ser
mentirosos, nós não podemos omitir. E atenção, estamos aqui a falar das ofertas, da oferta que este casal fez, e nós também não podemos mentir nas ofertas e no dízimo, porque o dízimo é mesmo o 10% do nosso sustento. O dízimo não é uma cota para que continuemos a ser membros de igreja. O dízimo não é um pagamento mensal que se faça para ter direito a uma cadeira, ao lugar onde nos sentamos sempre que estivermos no tempo de culto. O profeta Malaquias foi orientado por Deus para denunciar as mentiras, os roubos do povo, e a começar pelos sacerdotes. E quando o profeta, pela parte de Deus, fala acerca de que estes estavam a mentir e roubar, eles perguntam: quem? Nós? Onde é que nós mentimos? Onde é que nós roubamos? E Deus declara que é exatamente nos dízimos e nas ofertas. Está em Malaquias, no capítulo 2 e no capítulo 3. Então, percebemos que uma igreja limpa, uma igreja mais do que vencedora, não mente, não omite e não pretende passar por aquilo que não é, aquilo que não pode e aquilo que não consegue. Eu repito, uma igreja limpa, mais do que vencedora, não mente, não omite, nem tenta passar a imagem do que é, mas que na realidade não é, daquilo que faz que consegue, mas que não consegue, que não pode. Sejamos honestos nas nossas ofertas, ofertemos o que podemos, o que conseguimos, naquilo que dizemos, que seja sempre achada a verdade, para que quando formos confrontados por uma segunda ou uma terceira pessoa, não haja uma incoerência no nosso discurso, nas nossas palavras. Uma igreja limpa não mente. Versículos 5, 9 e 10. Uma igreja limpa submete sempre à autoridade do Espírito Santo. Leiamos o versículo 5. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E grande temor veio sobre todos os que souberam disso. Agora, versículos 9 e 10. Então Pedro lhe disse: por que é que combinaste entre vós provar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e te levarão também a ti. Imediatamente ela caiu aos pés deles e expirou. E entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a para fora, sepultaram-na ao lado do marido. A reação de Ananias, está no versículo 5, foi algo que não estava nos planos de nenhum dos apóstolos e dos demais irmãos. Diz-nos o versículo 5 que ele caiu, como se fosse fulminado por um raio, como se tivesse sido atacado ali no imediato e caiu logo. Ele morreu diante de todos. E versículo 9 e 10 diz-nos que o mesmo aconteceu com a sua esposa, Safira, que também acabou por ser sepultada pelos mesmos homens que tinham acabado de sepultar o seu marido. Irmãos, a autoridade do Espírito Santo é inquestionável numa igreja limpa. A autoridade do Espírito Santo é inquestionável numa igreja limpa pelo sangue de Jesus. Não foi Pedro quem os condenou. Versículo 5 e versículo 10. Não foi Pedro que matou o casal Ananias e Safira. Foi este mesmo casal que procurou a sua sentença quando decidiu mentir. Neste caso, neste relato, Pedro foi a voz do Espírito Santo. E gostava que nós pudéssemos olhar para tentar para este tópico. Uma igreja limpa submete-se à autoridade do Espírito Santo. Irmãos, se olharmos para o relato de Gênesis 3, o relato da queda, nós encontramos que o pecado gera a morte. Aliás, temos isto em Romanos 3:23. Temos isto bem explícito ao longo de toda a Bíblia. E esta é uma das consequências, a morte. Quando Adão e Eva desobedeceram, quando comeram daquele fruto proibido por Deus, eles morreram. E é interessante quando a serpente diz à mulher: não vais morrer. Deus tem medo que fiques ao mesmo nível. Ela prova do fruto, dá ao marido e nenhum deles morre. Quem é que tem razão? A mentira prevalece. Pensam alguns. Estavam ali tão bem que estavam vivos que se perceberam que estavam nus e foram buscar ali umas folhas para se tapar. Não morreram, acrescento eu, fisicamente. Mas eles separaram-se de Deus. Eles rasgaram aquela comunhão que tinham com Deus. Eles foram desobedientes e a desobediência gerou a morte. Eles morreram naquele momento. Muitas outras mentiras chegaram até nós. Muitas outras mortes chegam até nós. A autoridade do Espírito Santo
é algo que nós devemos ouvir, valorizar, respeitar. Também nos deve questionar acerca dos comportamentos, das escolhas que fazemos. Nós devemos ter uma pergunta individual acerca do que estamos a viver. Se estamos sujos, agora não é para os outros, agora é para mim. Que a sujidade está a manchar, a denegrir a autoridade do Espírito Santo na minha vida? O que é que está ainda hoje a impedir a autoridade plena do Espírito Santo na minha vida? Porque me recuso a deixar que Ele limpe, que Ele remova esta sujidade na minha vida. Realmente estou vivo ou estou a viver afastado de Deus? Estou vivo porque me submeto à autoridade do Espírito Santo ou continuo a morrer? Ananias e Safira aparentavam estar vivos, uma boa saúde, quer física, quer espiritual. Caso contrário, eles não teriam dado aquela oferta. Isto é a nossa leitura. A leitura de quem olha e fica encantado com o que vê. A leitura de quem olha para aquele gesto de generosidade, aquele toque de misericórdia por parte deste casal. Realmente, este casal está vivo e recomenda-se. Mas, irmãos, permitam-me que ilustre. Este casal não é Ananias, não é Safira, mas o casal é uma árvore morta. E as árvores mortas nem sempre estão tombadas, também ficam de pé. E os mais experientes, creio que aqui alguns serão mais experientes do que eu nas árvores, podem fazer o teste da árvore morta. É bater. E o som é diferente de uma árvore viva de uma árvore morta. Pois bem, este casal estava de pé, este casal até dava oferta, este casal até aparecia no tempo de culto, mas estavam ocos, estavam podres no seu interior. Eles não se submeteram à autoridade do Espírito Santo. E por isso, versículo 5 e versículo 10, eles caíram mortos diante de todos. A maior autoridade da nossa vida tem de ser Deus. A maior autoridade da nossa vida não podem ser os nossos pais, não pode ser a tradição. A maior autoridade da nossa vida não pode ser a vontade deste ou daquele. A maior autoridade tem de ser Deus. Caso contrário, estaremos a ser Ananias e Safira. Vivemos de aparências. Parece que está tudo muito bem, parece que a casa está limpa, mas há sempre uma mentira que o Espírito Santo revela quando menos se espera. Há um relato muito bonito, duro, dizem uns, mas bonito. Está em João, no capítulo 8. Jesus está a ensinar e eis que aparece assim num alvoroço um grupo de pessoas com uma mulher seminua e colocam-na diante de Jesus e dizem: esta foi apanhada em adultério. A lei diz que devemos apedrejá-la. E tu? O que é que tu dizes? O que é que Jesus disse? Não disse nada. Jesus não disse nada. E nós não gostamos quando nós fazemos uma pergunta e ninguém nos responde. Vá? O que é que tu dizes? Jesus continuou. E eles insistiram. Jesus levantou-se e disse aquela célebre frase. Querem ajudar-me? Pois é. Quem está sem pecado seja o primeiro a tirar-lhe uma pedra. E o que é que aconteceu? Os irmãos podem recordar-me? Houve um barulho, um tumulto de pedras. Todos embora. O texto diz do maior ao menor. Porquê? Porque também eles tinham mentiras. Também eu, o acusador, aquele que tinha as pedras na mão, aquele que já vinha preparado aqui atrás com uma pedra para atirar esta mulher, também eu tinha pecado. E é muito fácil nós atirarmos as pedras para os outros e dizer: pois, tu, e vocês, e tu. E o que o Senhor Jesus nos ensina é: deixa que o Espírito Santo seja a maior autoridade na tua vida. E aqueles homens, quando menos esperavam, foram confrontados com os pecados das suas vidas. Não com o pecado daquela mulher, mas com os pecados da sua vida. No caso de Ananias e Safira, foi Pedro quem revelou a sujidade que tinham, a mentira em que estavam a viver. A mentira é uma manta de retalhos tão frágil, mas tão frágil mesmo, que se rasga com muita facilidade. Cuidemos da nossa higiene
espiritual. Cuidemos das nossas vistas. Cuidemos da nossa língua, dos nossos dedos, dos nossos pés, submetendo-nos à autoridade do Espírito Santo, sem duvidar deste diagnóstico. E às vezes vamos ficar abalados, incomodados. É o diagnóstico do Espírito Santo. Não estás bem. Não estás bem. E não tem de ser necessariamente a mentira. Não tem de ser necessariamente a omissão. Mas pode ser. Então vamos deixar que o Espírito Santo nos limpe, nos apresente este diagnóstico e que nos faça perceber que mentira é sempre mentira. Aos olhos de Deus é sempre mentira. E que o nosso coração, se for incomodado pela Bíblia, não ignoremos a chamada de atenção. Caso contrário, outros sintomas mais graves irão revelar a nossa debilidade espiritual. Agora, para nós, para mim, temos consultado Deus, temos perguntado a Deus: Senhor, o que é que está mal? O que é que está errado na minha vida? Temos-nos submetido à autoridade infalível de Deus ou temos insistido no caminho? Este é o caminho que eu tracei, é o caminho pelo qual eu vou seguir. Ou temos procurado Deus? Temos-nos submetido à autoridade do Espírito Santo? Uma igreja limpa submete-se à autoridade do Espírito Santo. Mas terminando, gostava que lêssemos o versículo 11. Uma igreja limpa aprende com os erros. Sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos os que ouviram estas coisas. Sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos os que ouviram estas coisas. Vejamos o que isto provocou. Um temor na igreja. A igreja aprendeu com o erro deste casal. E agora, olhemos para o versículo 11. Fala da igreja, fala de todos os membros. E todos ficaram com um respeito, um medo daquele momento. Aprendeu a igreja que com este casal, de que não se pode mentir a Deus. De que a maior autoridade na igreja é o Espírito Santo. E isso levou a igreja a respeitar ainda mais Deus. Mas não só. Como termina o versículo 11? Diz que toda a igreja e depois, fora da igreja, e a todos os que ouviram estas coisas. Irmãos, vamos tentar visualizar este relato na Rua dos Combatentes da Grande Guerra, número 34, em Viseu. Num culto, isto acontecia, como temos o culto às 10 e às 11h30, vamos pensar que Ananias veio ao culto das 10 e Safira ao culto das 11h30. Eu acredito que dificilmente alguém estaria no culto das 11h30, porque saímos todos a correr com medo. Mas estamos a tentar perceber como terá sido este momento de grande temor. Isto mexeu não só com a emoção, mas com a razão de toda a igreja. Mas também com as pessoas que ouviram estas coisas. Isso significa que mais pessoas ouviram, mais pessoas tomaram conhecimento do que se tinha passado. Algumas que não eram crentes, à altura deste relato, mas, versículo 11, passaram a temer a Deus. Temer a Deus não é tremer das pernas. E às vezes nós trememos das pernas quando estamos perante um auditório que não conhecemos e temos de falar. E trememos quando estamos a ser avaliados para uma função, para uma outra empresa, outro emprego, e vacilamos porque diante de nós está alguém mais importante. Mas aquilo que encontramos aqui não é o temer de bater as pernas, o tremer de medo, é a reverência, é o respeito. E este sucedido, que está aqui no versículo 11 a dizer que uma igreja limpa aprende com os erros, significa que tocou na vida da igreja, mas também na vida das pessoas que nem sequer estavam naquele culto, que nem sequer presenciaram, mas que ouviram. Isto mexeu. Mexeu com a cidade, mexe com a vida das pessoas. Viseu, a nossa cidade, necessita de saber que estamos limpos pelo Espírito Santo. Que já não temos os comportamentos do passado, em que ambicionávamos o protagonismo, em que mentíamos e por aí fora. Em condições normais, uma morte desta natureza, de Ananias e de Safira, nunca seria um bom testemunho. Uma morte destas nunca seria motivo para a igreja se alegrar, para a igreja se fortalecer, para a igreja testemunhar, seria até motivo para a igreja se calar. Pedir que não fosse divulgado nem no boletim da igreja, quanto mais no jornal da região. Mas
vejamos como uma igreja limpa da mentira, limpa da ganância, limpa da sede do protagonismo, é capaz de se tornar mais do que vencedora, porque submete à autoridade do Espírito Santo, mas também porque aprende com os erros. A mentira não desapareceu para sempre da vida destas pessoas, mas pelo menos durante algum tempo aquela igreja pensou 2, 3 vezes antes de mentir. Poucos se atreveriam a mentir a Deus. E talvez Pedro tenha sido, durante algum tempo, uma voz autorizada em questões mais sensíveis. Talvez quando Pedro falasse, todos tremessem e dissessem bem, ele falou, recordassem do sucedido semanas, meses antes com Ananias e Safira. Nós necessitamos de aprender com os nossos erros, os erros do passado. Aqueles que provavelmente nós não vivemos, mas que os nossos antepassados da fé viveram. Aqueles erros que já aconteceram há 60, 70 ou 80 anos, antes de nós termos nascido, mas nós aprendemos com esses erros e não os queremos repetir. Outros, mais recentes, em que nós participamos, em que também nós fomos dizendo algumas inverdades, em que fomos contornando aquilo que devíamos fazer. Então, aprender com os erros. Chegou a altura de limpar a nossa vida de qualquer pecado. Seja a mentira, a omissão, a avareza, a ambição, o protagonismo, ou quem sabe a falta de perdão. Esta é a altura de dizermos, aprendi com os erros. Aprendemos com os erros. É a altura para nós dizermos que não enganamos nem aos outros, até podemos enganar. Dizer que estamos muito bem, dizer aqui diante de todos que estamos muito bem com este e com aquele casal, não temos problemas com esta e com aquela pessoa, mas depois não falamos com eles. Evitamos-los. Tudo isto necessita de ser limpo. Ser limpo não por nós, mas por Deus. E nesta manhã nós devemos permitir que o Espírito Santo remova o que não interessa, o que não edifica, para aprendermos com os erros. Eu quero ler novamente o versículo 11, porque é tão bom nós podermos olhar e perceber. Sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos os que ouviram estas coisas. O temor, a reverência, o respeito. Então, o que temos consciência que nos impede de crescer? O que é que nos tem impedido de crescer? A mentira? A falsa oferta? A dupla face? A aparência? A omissão? A ambição? A sede do protagonismo? Eu quero olhar para o versículo 11 novamente e perceber que uma igreja limpa aprende com os erros. E nós aprendemos com o erro de Ananias e Safira. Não queremos que este erro se repita, aconteça entre nós. Queremos aprender com os erros e não os cometer novamente. E agora lanço um desafio. O que é que quer confessar a Deus? Não a mim. Não aqui em Assembleia. Nós dizemos, agora vou confessar os meus pecados. Eu tenho este, tenho aquele. Eu ainda estou a ser dominado por este ou por aquele vício, esta ou aquela fraqueza. Mas eu quero que confessemos a Deus. O que quer que seja que tenha de ser abandonado agora, algo que esteja a corromper a sua vida, vamos confessar a Deus, vamos orar. Pai do céu, Tu conheces as nossas vidas. Nós podemos enganar os outros, mas nunca te poderemos enganar a Ti. Queremos pedir-te que o Teu Espírito Santo nos limpe e nos torne mais do que vencedores por qualquer tentação. Seja ela de que natureza for, nós pedimos-te que sejas Tu, querido Espírito, a remover tudo, a limpar tudo o que está errado da nossa vida. Agrada-te de nós. Faz-nos aprender com os erros, para não os voltarmos a cometer, para não cairmos novamente no mesmo erro, mas a revelar-nos respeito, temor por Ti em cada momento. A Ti, Senhor, seja dada toda a honra, toda a glória.
e que o teu nome seja exaltado na nossa vida pelo temor que te temos. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Em espírito de oração, nós vamos estar agora a efetuar um cântico que diz: santidade, santidade é o meu desejo, fidelidade também é o meu desejo. E o refrão diz: toma o meu coração, muda a minha mente, o meu querer conforma com o teu querer, Senhor. Que nós realmente possamos aceitar o senhorio do Senhor Deus sobre a nossa vida e sujeitar-nos à autoridade do Espírito Santo. Santidade, santidade é o meu desejo. De santidade eu preciso. Santidade, santidade é o que tu queres de mim. Fidelidade é o meu desejo. De fidelidade eu preciso. Fidelidade, fidelidade é o que tu queres de mim. Toma muda minha mente, meu querer conforma o teu querer, Senhor. Toma o meu coração. Toma o meu coração, muda minha mente, meu querer conforma com teu querer, Senhor. Santidade, santidade. Santidade, santidade é o meu desejo. De santidade eu preciso. Santidade, santidade é o que tu queres de mim. Fidelidade, fidelidade é o meu desejo. Fidelidade eu preciso. Fidelidade, fidelidade é o que tu queres de mim. Toma o meu coração, muda minha mente, meu querer conforma
desejo. Santidade, santidade é o meu desejo. Realmente, Senhor Deus, que nós nos possamos sujeitar a cada dia à Tua vontade, Pai, ser submissos à Tua voz, ao comando, Pai, do Teu Santo Espírito. Trabalha em nós, Senhor Deus, molda-nos e que realmente a mensagem desta manhã incomode os nossos corações, Senhor Deus. Que realmente o Teu Santo Espírito possa trabalhar em nós e nós possamos viver a cada dia vidas mais consagradas em Ti, debaixo, Pai, da Tua autoridade, Senhor Deus. Nós Te consagramos também desta manhã as ofertas para o Centro de Expansão Missionária, que Tu possas usar estes recursos que agora vão ser levantados, Senhor Deus, para a Tua obra e também possas estar a abençoar e a capacitar os missionários espalhados por este mundo, Senhor Deus. Fica connosco neste dia. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Vamos ter um momento de pós-lúdio e oração silenciosa.